Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos, de maneira que nessa nossa oitava videoaula estaremos aqui falando ainda sobre o curso de pintura e revestimentos anticorrosivos, de maneira que nessa aula iremos tratar principalmente sobre jateamento, os tipos de jateamento. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula, que é uma aula importantíssima, que é sobre jateamento. É um termo comum a todos os métodos que utilizam algum abrasivo. Diferentes tipos de abrasivo são propelidos ou por força centrífuga, que é aquela força rotacional, ou por corrente de fluido, no caso impulsionado, misturado a um ar ou a água, de alta velocidade para remoção de quê? De ferrugem, carepa, tintas e outros contaminantes do substrato, ou seja, é também um processo de limpeza. Promove melhor qualidade ao substrato para receber a pintura e, por conseguinte, melhores resultados em termos de desempenho e durabilidade de um esquema de pintura, justamente pela capacidade de penetração na limpeza que eles possuem. Os diferentes métodos de jateamento são, acompanhem comigo, jateamento abrasivo centrífugo, o jateamento abrasivo seco com ar comprimido, que é um dos mais utilizados, jateamento abrasivo a vácuo ou cabeça de sucção, o jateamento abrasivo úmido, o jateamento abrasivo com água e o hidrojateamento, que também é muito popular, embora seja um dos mais caros. Vamos a seguir, senhores, acompanhar um por um com mais detalhes sobre cada jateamento desse. Bom, primeiro é o jateamento abrasivo centrífugo, certo? O jateamento abrasivo centrífugo, de que forma ele atua? Ele é conduzido em instalações fixas ou móveis, onde o abrasivo é alimentado para aros rotativos ou hélices, posicionadas para atirá-lo diretamente em altíssima velocidade contra o substrato a ser limpo. Ou seja, são mais hélices que proporcionam essa força centrífuga e no momento em que o abrasivo, essas hélices, ele é impulsionado por meio da força centrífuga gerada por essas hélices em direção ao substrato, certo? A altíssimas velocidades. Os abrasivos mais utilizados são a granalha de aço, certo? Que é arredondada, que é a aço shot, e a grit, que é a granalha de aço angular, com pontas, com formatos de ângulos. Lembrando sempre, senhores, que todo abrasivo ele também deve estar limpo, ele deve estar na sua forma pura, certo? Para que ele não esteja injetando ali algum tipo de contaminante ao invés de estar retirando somente. Temos aqui agora o jateamento abrasivo seco com ar comprimido. O abrasivo, geralmente não reaproveitável, é carregado por um jato de ar comprimido através de mangueiras e bicos especiais operados pelas mãos do jatista. A mistura ar-abrasivo é direcionada em alta velocidade pelo bico contra a superfície ser tratada. Simplesmente dessa aí utiliza ar comprimido, diferente da primeira que utiliza força centrífuga, essa utiliza ar comprimido para você expelir o seu material, no caso as granalhas abrasivas, na direção do material a ser tratado. A pressão de ar deve ser da ordem de 100 libras por polegada quadrada, no caso 100 psi, e os bicos podem ser feitos de tungstênio ou de... Temos aqui o nosso terceiro tipo, que é o jateamento abrasivo seco a vácuo, que é similar ao jateamento seco com ar comprimido, porém o bico é encapsulado em uma cabeça de sucção selada à superfície do aço. Daí a intendência do vácuo, do vácuo. Coletando os finos de abrasivo e contaminantes, ou seja, é similar ao jateamento abrasivo, porém essa cabeça dele é encapsulada em uma cabeça de sucção, então ele tem um processo contrário, ao invés de expelir ele suga. Temos aqui agora o jateamento abrasivo úmido. Bom, neste processo, uma pequena quantidade de água é adicionada à corrente ar abrasivo, ou seja, não é somente agora um jateamento seco com ar e com granalhas abrasivas. Agora você tem o que? A utilização de água, uma quantidade de água. E geralmente o abrasivo esse tipo de jateamento é a areia, antes do bico. Uma fina camada de líquido envolve individualmente as partículas de abrasivo, prevenindo a formação de pó, como o jateamento seco, e elimina grande parte dos sais solúveis da superfície. Ou seja, senhores, o que acontece? Essa camada, esse percentual, essa quantidade de água, ela está aí justamente para impedir que haja formação de pó, de poeira, proveniente desse jateamento. Normalmente,
Normalmente, a umidade desaparece rapidamente e pode causar uma oxidação chamada flash rusting. Mais à frente veremos com mais detalhes o que é um flash rusting. Para evitar o flash rusting, pode ser adicionado um inibidor de corrosão. A eliminação do excesso do inibidor é necessária porque sua presença pode provocar na superfície um empolamento osmótico, que nós já vimos nas outras videoaulas do que se trata um empolamento. Temos aqui agora o jateamento abrasivo com água. Não confundam, por favor, jateamento abrasivo úmido com jateamento abrasivo com água e nem com hidrojateamento. O jateamento abrasivo com água ainda usa-se de granalhas, porém tem a água como veículo. O hidrojateamento usa somente água em altíssima pressão. Então vamos ver aqui jateamento abrasivo com água. Como a presença de água é permitida, este método é adequado para todos os tipos de estruturas, incluindo grandes áreas, para diferentes tipos de contaminação e particularmente superfícies com pitch ou quimicamente. Então ela tem aí a sua melhor aplicação, né? Áreas com diferentes tipos de contaminação e particularmente superfícies com corrosão em pitch ou quimicamente contaminadas. Essa é uma boa aplicabilidade do jateamento com água. Ao final do processo, os níveis de sais solúveis é bem baixo, justamente porque foi removido pela água. Da mesma forma que o jateamento abrasivo úmido, o flash rusting também pode ocorrer e tratado da mesma forma no jateamento abrasivo com água. Falaremos agora sobre os abrasivos. Os abrasivos mais usados podem ser divididos em metálicos e não metálicos, macroscopicamente dizendo. Podem ser de metal ou não metálicos. Os abrasivos metálicos são principalmente usados em locais onde é possível o reaproveitamento deles, certo? Ou seja, eles não são completamente descartáveis, eles podem ser usados mais de uma vez. Os abrasivos metálicos são fornecidos de três diferentes formas. É fornecido de forma esférica, angular e cilíndrica. Gravem isso. De três formas podem ser distribuídos os abrasivos metálicos: esférica, angular e cilíndrica. E normalizados pela norma ISO 111-24, e aí os mais usados são a granalha de aço e o óxido de alumínio é utilizado quando há necessidade de não contaminação por diferença de potencial em um hidrojateamento em um material, por exemplo, inoxidável, de origem mais nobre. Os abrasivos não metálicos são os mais usados nos diferentes tipos de jateamento e podem ser naturais ou sintéticos, ou seja, dentro de abrasivos não metálicos tem um subgrupo, que são os naturais ou sintéticos. Os mais comuns dos abrasivos não metálicos são areia, escória de cobre e bauxita sinterizada, bem como outras escórias como ferro e níquel. Falaremos agora sobre o próprio hidrojateamento, que é um dos principais aí, né? Falaremos principalmente sobre as vantagens e desvantagens dele. Bom, primeiramente, trata-se de um tratamento de superfície considerado como ecologicamente correto, que só se usa de água, que utiliza somente água como pressão, no caso ali, ó, de 3.000 a 45.000 PSI, né? Traduzindo por A mais B, 3.000 a 45.000 libras por polegada quadrada, é bastante pressão. Sem a necessidade da adição de nenhum abrasivo sólido, pois esta pressão hidrostática já é suficiente, inclusive para causar graves acidentes, como por exemplo a mutilação de um operário que não esteja perto, qualquer coisa. A pressão da água é tamanha que pode até inclusive cortar um homem ao meio, como eu já tive a triste experiência, né, de vivenciar isso na área, certo? Um companheiro de trabalho, ele veio a falecer por conta de um mau manuseio desse equipamento, que ele acabou sendo mutilado pelo companheiro involuntariamente. Pois sim, dentre as vantagens para a utilização desse método podemos citar: primeiro, eliminação quase total dos sais solúveis da superfície, arranca tudo. Segundo, atendimento às diversas normas de proteção ambiental. Afinal de contas, você somente está tratando com água ali, você não está tratando com nada poluente. Uma boa produtividade, ou seja, você consegue produzir uma grande área de superfície limpa por uma unidade de tempo relativamente baixa. Possibilidade da execução do jateamento sem a necessidade de paralisação dos equipamentos, ou seja, você pode hidrojatear o equipamento em funcionamento. Não produz poeira, faísca ou centelha, porque afinal de contas não tem choque metal-metal, é simplesmente água-metal. E
E elimina problemas e custos com remoção de abrasivos e impregnação de abrasivos na pintura, ou seja, ele não deixa nenhum resíduo de abrasivo na sua pintura, bem como você não precisa ter trabalho para remover, porque a água, aquilo ali é facilmente descartável. Mas como nem tudo são flores, senhores, vamos aqui ver as desvantagens. Primeiro, o preço relativamente ainda é o mais alto aqui no Brasil que os demais processos em virtude do preço dos equipamentos e peças de reposição. São peças caras, é uma mão de obra não é barata, porque não é qualquer um. A desvantagem também, não produz rugosidade. Por mais que ele tenha um poder de penetração no material, ele não produz os sulcos, a rugosidade necessária para a adesão da tinta ao substrato. Também gera flash rusting, assim como o jateamento úmido e o jateamento de abrasivos com água. Cria uma cortina de água, que é o fog, certo? É criada em compartimentos fechados, aquela nuvem de fumaça. Assim como os demais processos, pode se tornar perigoso em função das pressões envolvidas, como já lhe disse nos casos de mutilamento, né? E maior consumo de água que os demais processos, porque como há altíssima pressão, ele exige uma quantidade de água elevadíssima para que tenha a sua eficiência garantida. Temos aqui uma foto, de um hidrojateamento a ultra alta pressão. Perceba o equipamento, a vestimenta do funcionário toda reforçada, uma botina com a biqueira de aço. Olha como é que fica a superfície após o hidrojateamento, totalmente limpa, totalmente branca, em relação ao ponto em que não foi hidrojateado. E por último aqui falaremos sobre o flash rusting, né? Afinal de contas, o que é esse flash rusting? Então, o flash rusting pode ser definido como um processo de oxidação que ocorre no material dentro de poucos minutos ou em algumas horas após a limpeza da superfície ter sido completada. Ele ocorre, gente, principalmente pelo fato, você já deve ter percebido, quando há a presença de agentes úmidos, de água. A água em alta pressão em contato com a superfície metálica, ela gera uma diferença de potencial. E por conta dessa diferença de potencial instantânea, há essa corrosão aí instantânea que é facilmente removida ou evitada. Acompanhe. Atualmente existem padrões fotográficos de flash rusting: ausente, leve, moderado e pesado. Então esses aí são os 4 tipos de flash rusting que nós temos. A maioria das tintas surface tolerant são tolerantes ao flash rusting, mas não à umidade, ou seja, elas toleram o efeito da umidade, mas não a permanência da mesma. Não confundam. Algumas toleram apenas umidade residual ao substrato, e algumas tintas mais modernas toleram o flash rusting, que é o efeito dessa umidade, e ainda podem ser aplicadas sobre superfícies completamente molhadas. Essas são tintas mais caras, mais modernas, porém com melhor benefício, certo? Bom, senhores, no mais, ficamos todos por aqui, né? Espero que essa 8ª videoaula tenha ficado bem fixada na mente dos senhores. Na próxima videoaula veremos aqui o método de aplicação de tintas, né? Então, no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.